Dia, galera! Muito bom dia! Começando hoje nossa nona live desse projeto, Lucas Lives, né? Que eu comecei a fazer algumas lives em julho, trazendo sempre convidados, trazendo sempre pessoas bacanas para bater um papo com a gente. 9 lives com 12 convidados nesses 3 finais de semana que nós passamos juntos, né? Que bacana isso. Eu queria agradecer a cada um que participou, cada um que compartilhou, cada convidado também, cada convidada que passou por aqui e deixou uma semente de ensinamento, uma semente de arte, uma semente de poesia e algum conteúdo de grande relevância. Eu vou fixar aqui o comentário. E hoje a gente vai falar sobre equanimidade, sobre alinhamento de pensamento, ação e fala. A gente muitas vezes andamos tão desconectados, né, com nossa própria vida, com nosso ser, com nossa essência, e a gente muitas vezes não sabe o porquê isso acontece. E temos uma convidada muito especial que hoje vai falar sobre o tema. E enquanto vocês estão chegando, eu vou ler um texto. Todo dia eu abro a live com algum textinho, alguma poesia. E eu hoje de manhã escrevi um texto e queria compartilhar com vocês. Não tem título e provavelmente vá mudando ao passo que eu vá lendo e reescrevendo, mas eu escrevi mais ou menos assim. O sol possui uma gentileza braba, já reparou? Ele não pede licença e simplesmente rompe e se recolhe de uma ponta a outra cotidianamente. O sol não se retrai, o sol expande, ilumina, aquece e vivifica. Senti-lo é recomeçar sempre, ainda que se tenha tido um ontem de arrependimentos. O sol, feito espada, extirpa a sensação daninha do medo, do desapreço, da falta de retidão. Descaminhos obscuros e sedutores. É fácil se sabotar. Difícil mesmo é dizer uma palavra de amor a si próprio na frente do espelho quando acorda. O sol nos diz essas palavras de amor e muitas vezes damos de costas. Sabia que também há um sol dentro da gente e tem até nome? Chama-se Agni, e não se engane. Queima. Dois sóis, um dentro e outro fora. E você mesmo podendo ser um sol na vida de tanta gente, não há por que desperdiçar todas essas dádivas. Não há razão para experienciar a vida de maneira subaproveitada. E, no entanto, estamos enamorados pelos descaminhos, aqueles que só atrapalham trilhar. Olhamos para baixo, ao invés de sermos guiados pelo sol, pelos sóis. O que nos falta? Abra a janela, olhe para cima e pergunte. Aprenda a ler a resposta que cintila, aquece e vivifica. Mesmo nublado, o sol sim. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. E acho que é bem isso, né? Porque às vezes a gente tem uma noção do que é certo, do que é correto, do que é legal para nossa vida. E a gente tema em ir pelo caminho do desacerto, né? E por isso, nossa convidada, eu vou chamá-la agora para falar um pouco sobre isso para. Oh, não, 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 eu convidei a pessoa errada, peraí. Agora sim. Vamos aguardar Marina Ganch. Nai, bom dia, amarelos, bom dia. Bom dia, Marina! Olá! Ih, deixa eu me Bem-vinda! ajeitar aqui. Se ajeita, Oi, que bom cenário dia. lindo! Que bom ter você por aqui. Bom estar aqui também. Adorei o poema que você leu. Ah, que bacana. Marina, agora eu posso chamar de professora, né? Marina tá dando um curso do Valor dos Valores que eu já Sim, comecei. Amei a abertura com a professora Glória. Enfim, gratidão por você estar aqui, Marina. Queria que você se apresentasse para as pessoas, falasse um pouco sobre o seu canal Plenitude Sem Ressalva, para a gente startar o nosso papo de hoje. sim. Eu que agradeço o convite, adorei. É, adoro falar sobre Vedanta, né? Bom, eu sou de formação, né? Eu já fiz muita coisa diferente. Minha história parece que vai para vários lados, mas ela faz um sentido no final. Eu sou bióloga e Uau, documentarista, né? Também estudei cinema na UF. E desde o começo, desde muito cedo, comecei a praticar yoga, meditação e a estudar Vedanta. Então, hoje em dia, eu sou terapeuta, eu atendo com terapia haitiana e ensino Vedanta. bacana. E E agora vai ser. você é formada pela Vidya Mandir, não é isso? Vedanta não tem, lá no Vidya Mandir, né? A gente não tem uma formação.
num sentido acadêmico, formal, né? Sim, Vedanta é um conhecimento que faz parte da tradição védica na Índia e é um conhecimento que vem dessa tradição oral de ensinamento. Então, tradicionalmente na Índia, as crianças podem ir para o Gurukula, né? Que vão estudar e morar, conviver com o professor, com o mestre sim. e aprender não só sobre os textos, mas também todo um estilo de vida, né? A parte toda cultural também, que faz parte desse estudo. Então, não é uma formação só formada. Eu estudo há muitos anos com a Glória, mas não é algo que você precise ter um certificado, né? É complicado você Entendi. falar, ok, se a pessoa tá apta ou não está apta a ensinar, né? A ser não é algo assim, você busca uma formação, você busca uma compreensão de si mesmo. Perfeito. E como a Glória falou sobre você na abertura, cheia de orgulho, né, pela aluna ensinando, eu acho que você então tá super apta para ensinar. Eu fiquei pensando um pouco sobre como esse momento de pandemia ele nos trouxe várias pessoas assim diferentes e vários ensinamentos diferentes também, né? No ano passado eu nem sabia o que era Vedanta, não sabia nada sobre isso. E esses conhecimentos eles foram chegando, né? Tudo tinha um porquê. E num desses dias, numa dessas aulas que a gente vai tendo, e nesses conhecimentos que a gente vai se aprofundando, eu ouvi falar do livro O Valor dos Valores, né? Escrito pelo Swami Dayananda. Tá aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro daqui a pouco, que também é o título do curso que a Marina tá dando online. E aí eu fiquei assim seduzido por aquele conhecimento. E comprei o livro, mas para comprar eu conheci primeiro o Vidyamandi. E aí achei bem interessante e tal. Eu quero muito fazer os cursos todos que tem lá sobre a Gita e tudo. Só que infelizmente o dia só tem 24 horas e é tanta coisa para fazer nessa pandemia que não tá dando conta de tanto estudo. Mas eu já falei com a filha da Glória que ano que vem eu vou me dedicar a estudar Vedanta com eles, porque eu achei maravilhoso. E esse conhecimento ele foi muito interessante para mim porque fala justamente sobre como a nossa vida ela pode ter um alinhamento, uma equanimidade se a gente seguir determinados valores que são universais, né? Eu gosto muito daquela frase que diz não há um modo de vida correto para todo mundo, há o seu modo de vida e ele é correto para você. Mas há alguns pré-requisitos que se você não seguir, você realmente vai entrar em uma complexidade do ser, você vai entrar em um desalinhamento e muitas vezes não vai entender o porquê daquilo. E aí queria que você falasse um pouco sobre isso, né, de como a gente, o que é que causa essa desconexão do ser e como a gente pode procurar encontrá-la para nos realinharmos. Vedanta é um conhecimento que vai falar sobre a natureza, sobre a essência do eu. Uhum. Vai falar da natureza do eu para além da nossa identificação, para além desse corpo e dessa mente. Vai falar da natureza do eu e da relação desse eu com o universo, com o todo. Vai falar dessa identidade, principalmente. Por mais estranho que possa parecer, né? Como é que eu, indivíduo, tenho a mesma essência que o universo, que o todo. Então, algo que Vedanta fala é que você já é a paz, você já é completo, por mais que você tenha a experiência de se sentir limitado. Em Sim. essência, você é livre de limitação. Então, do ponto de vista de Vedanta, né, do Atma, que a gente vai falar que é o eu, não existe desconexão, porque não é algo que se conecta. Quer dizer, você já é. O que acontece é uma sensação de desconexão é no seu entendimento. Quer dizer, o seu entendimento tá que eu sou pequeno, limitado frente a esse universo inteiro que é infinito. Então, verdadeiramente não há desconexão, mas tem esse entendimento. Quer dizer, Vedanta vai falar que o problema fundamental do ser humano é essa ignorância de si mesmo como completo. A gente confunde, coloca o eu, né, vive uma noção de eu num corpo e mente, somente.
E aí Vedanta vem apresentar um outro ponto de vista. Esse eu pode ser muito mais, né? Ele é além desse corpo e dessa mente. O que pode acontecer é uma desconexão enquanto indivíduo, assim, enquanto com as suas próprias sensações, seus sentimentos. Aí realmente essa mente em conflito, que se percebe limitada, ela sofre, ela se defende desse fluxo da vida. Aí sim eu posso falar numa desconexão, assim, Uhum. e acho que de maneira geral, a sociedade se alimenta muito desse sentimento de desconexão, né, do ser humano, em que a Sim. gente precisa buscar tudo, essa felicidade fora, né? Isso fortalece toda essa estrutura aí que a gente vive. E isso é endossado por várias vias, né? Pelas mídias, pelas próprias redes sociais, pelo estímulo à compra, sempre tá achando fora o que na verdade a gente só É, pode encontrar dentro, né? é, exatamente. Você poder encontrar paz em si mesmo, né? Se descobrir livre, pleno, é libertador. É libertador no sentido de que não depende de uma situação ideal, de um mundo ideal, você já não tem uma lista de exigências para você então poder ser feliz, né? É a felicidade e a paz como a natureza básica do ser humano. Exatamente. Olha, tem várias pessoas aqui colocando plenituders presente. São seus fãs, né, Marina? São os plenituders, meus amigos Adorei, que adorei esse seguem lá nome. o Plenitude Sem Ressalva. Esse nome Plenitude Sem Ressalva é justamente brincando com a natureza do eu, que é livre, que é plena. Em essência, somos completos, né? Somos a paz. É o silêncio, é a base ali que a gente experiencia muitas vezes na meditação ou no momento de contemplação, né? No momento de êxtase, que por segundos a gente perde a noção de si, né? A gente Sim. se sente esse todo, se sente integrado no todo, não tem mais separação, né? Eu sou todo o universo. A gente tem essa experiência que a gente vai chamar de samadhi na tradição. Mas eu brinco que é plenitude sem ressalva porque tirando o eu verdadeiro, né? Esse eu que Vedanta fala, que é livre, a nossa experiência aqui no mundo dual é só ressalva. A gente sempre vai ter um monte de É coisas, de mesmo. inadequação, e tem sempre uma ressalvinha. Então, é plenitude, mas não é uma plenitude que você precisa conquistar coisas, fazer, estudar, se dedicar e tem um tempo. Não. Ela é sem ressalva, ela é no agora. Você já é livre agora. Não tem um quando, um tempo. Você é livre do tempo. Né? Então é por isso que é sem ressalva. Muito bom. Eu acho que um grande desafio que as pessoas. Eu, por exemplo, tenho um jeito de ser que eu sou muito sozinho para fazer as minhas coisas. Por exemplo, eu posso ir no cinema sozinho, eu posso ir para um show sozinho e fico muito de boa indo para esses lugares e aproveitando as oportunidades que não apareceriam se a gente tivesse acompanhado de outras pessoas. E tem gente que não entende isso, né? Tem gente que fica, nossa, como é que você consegue ir pro cinema só? Como é que você consegue ir para um show sozinho? Como se a gente sempre só tivesse numa companhia maravilhosa, estando na companhia de outra pessoa. E nesse momento de pandemia, muita gente se encontrou assim, sozinha em casa, né? Então, o que fazer para superar essa solidão, essa coisa que às vezes chega a ser insuportável, estar em contato consigo mesmo, só você ali, sem mais ninguém, né? E aí, uma das experiências que a gente teve foi fazer os 21 dias de meditação do Deepak Chopra. Não sei se você já ouviu falar dessa jornada, que foi bem interessante. E muitas amigas e amigos que não tinham vivência com meditação passaram a fazer e passaram a gostar. E aí É. fica o desafio maior é você continuar nutrindo aquilo ali no seu cotidiano, né? Você tem assim algumas dicas pra gente, pra galera que quer meditar, mas não consegue entrar nesse silêncio, nesse âmbito em que a gente encontra as respostas para essas perguntas e desconexões que existem. A meditação, eu gosto muito do texto Yoga Sutra,
de Patanjali, porque ele vai mapeando muito o funcionamento da mente, assim. Meditação, primeiro a gente tem que entender os obstáculos que a gente vai enfrentar, que é o primeiro é o sono, porque a gente não está acostumado a fechar os olhos e não fazer nada, a gente só fecha os olhos para dormir. Depois, o segundo obstáculo, vem todo um conteúdo de pensamentos, de emoções, de coisas que a gente não para lidar no dia a dia. E é como se a gente percebesse, bom, agora quando você deu uma sossegada e está podendo lidar com isso, né? Está com mais estrutura para poder lidar com isso, então a mente começa a soltar esses conteúdos todos. Exato. Então a gente fica com a sensação, eu vou fechar os olhos e vai ser uma paz, vai ser incrível. Não, às vezes a gente atravessa Sim. maremotos, fecha os olhos e parece que tem um filme nonsense acontecendo na sua cabeça. E tá tudo bem. Assim, a meditação é muito uma capacidade de você se observar sem julgar, sem ir atrás dos pensamentos, assim. É um hábito. Uma coisa que a tradição sempre fala quando a gente começa a meditar é nunca se impor. A gente não tem um controle rígido da mente. A gente busca um certo comando, um certo gerenciamento da mente, para você saber para onde ela está te levando. Assim, que a mente leva a gente para passear. Sim. E ela pode levar a gente para passear para lugares incríveis. Vai criar um paraíso. Mas ela pode levar a gente para lugares horríveis. E Uhum. que, às vezes, a pessoa está tão identificada com essa mente que ela acredita que a vida é aquilo ali. E, às vezes, é só um buraco que a mente tropeçou e a gente fica ali naquela identificação. Então, você poder observar os pensamentos passando, né? Daquela imagem do rio, se a sua mente é um rio em curso ali, você poder sentar na beira dele e observar. Então, essa questão de não impor como uma regra, uma obrigação, não passar muito do tempo. Eu comecei a meditar, preciso meditar 1 hora todo dia. Não, 5 minutos. Não deixa saturar, porque aí a mente começa a identificar a meditação como algo que é Exato. cansativo, que é uma obrigação. Se você pode meditar 20 minutos, medita 15. Deixa um Perfeito. gostinho, cria um gostinho na mente para aquilo você poder saborear, né? Tem que ser algo Exato. que é tranquilo, assim. Acho que a minha dica é não forçar. E também ir sem expectativas, né? Sem esperar que aquilo seja de uma excitação, porque é justamente o contrário, né? Eu queria É, ler uns comentários aqui. Aqui, Matheus colocou. Ir ao cinema sozinho mudou totalmente minha perspectiva sobre mim mesmo. Exatamente. É um hábito que muda por completo. Eu, quando comecei a fazer, eu me senti também uma pessoa diferente daquela que eu era, né? Porque sempre acostumado a ir com amigos e achando que aquelas companhias eram. E às vezes assistir sem ninguém ali falando é muito melhor. Jéssica, os 21 dias foram transformadores, de fato, e vão continuar sendo, porque são hábitos que a gente tem que levar para a vida toda. E Indiana colocou aqui o deixar ir. É realmente essa coisa do let it go, né? Deixar ir e apenas ser. Outra coisa que eu queria te perguntar é essa questão dos nossos hábitos e das nossas atitudes. Por que, em determinados momentos, a gente tem uma noção de que algum hábito ou atitude é tóxico para nós, não nos traz uma alegria duradoura, não nos traz uma sensação de plenitude, e a gente ainda teima naquele desacerto de fazer aquele hábito, de tomar aquela atitude, de tomar aquele pensamento? Por que isso acontece? o valor dos valores, ele vai falar justamente. É um livro que fala sobre 5 versos, né, da Gita, em que Krishna descreve esses valores como uma preparação da mente. Então, é uma ferramenta, um instrumento que a gente tem para fortalecer essa mente, para tornar essa mente uma mente que colabore com a gente. Quer dizer,
o que a gente quer nesse comando é que a gente tenha a capacidade de decidir algo, de deliberar algo, de escolher e não viver no automático. E assim que a gente escolhe, poder ir em direção àquilo. O valor dos valores, esse termo, é porque o Swami Dayananda, ele enfatiza isso, que é a gente tem valores que eles estão muito claros quando a gente exige do outro. A gente Isso, sabe muito bem como a gente quer ser tratado. Mas exatamente. na hora que a gente precisa tratar os outros, não é tão claro assim. A gente se embola no que a gente quer. Então, essa divisão que você falou, a gente quer uma coisa que é o que acontece quando a gente não tem um valor por inteiro. Isso. Então, o valor dos valores, quer dizer, o valor só é um valor se você valoriza ele. Se você considera ele um valor para você. E por que a gente não consegue? Por que a gente não consegue seguir esse valor quando está muito claro para o outro? Porque a gente não tem entendimento do que a gente perde quando a gente não segue o valor. A gente perde a si mesmo. A gente cria uma divisão em que eu penso uma coisa, eu falo outra, eu faço outra completamente diferente. Então, é um efeito. Isso que você falou, por que a gente, mesmo não encontrando satisfação, né, essa plenitude, a gente fica repetindo a mesma coisa? Porque a gente vive no automático. Porque é essa desconexão, né? O meu ego, o meu desejo quer uma coisa e o que é adequado, o Dharma, está em outra, oposta. Então, eu tenho um desejo que fica martelando na minha cabeça, tomando meu tempo, tomando minha energia, e que ele vai contra. Um exemplo. Eu quero muito desesperadamente comer doce. Quero comer um brigadeiro. Só que eu tô com açúcar alto, eu não posso. Quer dizer, é um desejo que vai contra a minha própria saúde. Exato. E eu não tenho o menor controle sobre isso. Assim, é um desejo que é mais forte. Então, quando a gente também problematiza isso, né? O problema é o desejo, tem que acabar com o desejo. Não é acabar com o desejo. É que ele não seja o senhor da sua vida, né? Que você Exato. seja escravo de eu preciso realizar Exato. todo e qualquer desejo. Porque muitas vezes ele vai causar essa desarmonia, né? Ele está indo contra você mesmo. Então, você terminou já falando sobre um dos valores, né? Que é o comando sobre a mente. Eu achei engraçado. Ontem a gente estava falando aqui na live sobre a Shonda Rhimes. Eu não sei se você a conhece, mas ela é criadora Eu de Brisa vi, Massa. adorei. Ah, que bacana. E aí no livro dela, O Ônica Disse Sim, tem uma parte muito engraçada, que é quando ela fala sobre a maternidade, né? Que ela foi conversar com uma amiga que já era mãe. E aí a amiga falou a ela que ela ficaria extremamente cansada, não teria tempo para cuidar de si própria quando se tornasse mãe. E ela foi super arrogante com essa amiga, achando que, tipo assim, se você é mãe é porque você quer ser mãe, então lide com isso. Até que ela experienciou ser mãe, ela tem 3 filhas, e se viu desesperada e viu quanto ela foi arrogante com a amiga naquele momento. Então, quando você não tem domínio sobre aquele assunto, às vezes você se acha o senhor daquilo, como se você entendesse realmente tudo. E isso se casa muito com essa questão da gente saber o que é bom pro outro, a gente ser super aconselhador, super conselheiro e se achar o máximo, mas na hora de aplicar aquilo na nossa vida, já são outros 500. Aqui na Bahia a gente tem um ditado que fala: pimenta nos olhos dos outros é refresco, no seu arde. Então é tipo assim, né? A gente sabe o que falar, sabe o que fazer, mas na hora de aplicar na própria vida, é um Deus nos acuda. E aí, já que E a gente já aí fez. você se perde no sentido aí, chega um ponto que, mas eu quero tanto fazer tal coisa, eu decidi que eu vou incorporar esse novo hábito, eu quero largar esse hábito, mas eu não consigo. Por quê? Porque tem uma cisão dentro de você. O que você Exato. pensa é uma coisa e o que você fala, o que você age é outra. Não tem uma coerência, isso é outro valor também, uma retidão. Quer dizer, Isso. e é isso que vai preparar a mente, que vai trazer uma mente livre de conflito. É essa coerência entre o que você pensa, o que você fala, o que você faz. Então aí chega num momento em que, nossa, mas
eu não consigo. Por que que eu quero tanto fazer isso, mas, pô, não consigo? Porque está desconectada. Aí é aquela desconexão que você falou antes. Está desconectado, sua mente está para um lado, seu corpo está fazendo o outro. E quem você pode falar que é, né? E é justamente esse o ponto na tradição. O único requisito para estudar Vedanta é você ter o desejo de entender e uma mente questionadora, uma mente, na medida do possível, tranquila, que possa sentar e entrar em contato com esse conhecimento. Como você vai ter essa mente tranquila? Aí é que entra esse estilo de vida, essa vida de yoga, esses valores. Você não pode ter uma mente tranquila se ela está cheia de conflito, se ela tem desejos martelando o tempo inteiro e a sua única possibilidade de felicidade é ficar correndo atrás desses desejos sem fim. Isso é Exato. complicado. É muito. E você falou uma questão muito importante, que é a ciência do yoga, né? Porque muita gente acha que é só apenas posturas, os asanas, fazer aquelas posturas, ficar forte, ficar um corpo belo, maravilhoso, mas na verdade também tem valores que também regem, né? E são importantes para uma pessoa ser praticante, ela tem que seguir esses valores. Aqui a Andy colocou. Vejo como uma grande armadilha da mente essa de aconselhar os outros. Sempre questiono hoje porque quero aconselhar. Cada um tem seu caminho, seu tempo. Exatamente, Indy. E seu modo de viver e seu modo também de experienciar as coisas, né? Sempre que eu falo sobre esses temas de autoconhecimento, eu falo que eu sou um buscador, um estudante, mas não sou terapeuta, não sou nada, não sou professor, não sou nada. Eu sempre estou ali estudando porque isso faz muito bem para mim e acredito que tem feito também para as pessoas com as quais eu partilho isso, mas sem querer ditar regra para ninguém, até porque eu detesto que ditem regras para mim, não vou querer também ditar para os outros, né? Só reforçando, a gente está falando sobre esse livro aqui do Swami Dayananda, O Valor dos Valores, livro com o qual a Marina está fazendo um curso agora de mesmo nome, o curso é online. Entrem no canal dela, no Plenitude Sem Ressalva, é o perfil aqui no Instagram, e saibam mais informações sobre o curso. Eu queria te mostrar também esse outro livro aqui, O Liberdade, do Swami, eu acredito que você já tenha lido. Eu ainda não li, porque eu vou confessar que quando eu terminei de ler O Valor dos Valores, eu fiquei tão impactado, eu li assim em um dia, que não é o adequado, porque essa leitura você tem que fazer e você tem que refletir sobre ela. E quando eu terminei de ler, eu fiquei com dor de cabeça, porque aquilo entrou assim de uma forma e eu realmente achei que para você conseguir experienciar essa plenitude, você tem que seguir esses valores aqui, né? Tem outra, caiu numa perspectiva dos modismos, a prática do yoga, assim, modismos, mas a gente tem que ver também realmente o que há por trás dessa ciência milenar. E o Fábio tá falando, perfeito curso, realmente, a gente já teve a abertura e foi maravilhosa. Eu queria agora que você falasse de um outro valor, que eu acho também muito, muito bacana, a gente sempre está se questionando sobre isso, que é a ausência de vaidade. A gente vive num mundo de extremismos, né, de vaidade, do culto à autoimagem, à celebração de si próprio, e muitas vezes isso, algumas pessoas dizem que isso é auto-amor, mas não é auto-amor. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse valor, a ausência de vaidade, a manitwam, né, no sânscrito, ele, a prática dele busca a sua libertação em relação a essa dependência da validação do reconhecimento alheio. Isso. Porque isso é uma prisão. Você pendurar a sua felicidade nessa exigência. Isso nasce do quê? Desse sentimento de inadequação. Eu me sinto tão desvalorizada, tão pequena, que eu preciso o tempo inteiro dessa validação. E essa validação não é quando eu percebo o meu valor e os meus talentos. Não, é o outro que tem que expressar. E Exato. muitas vezes ainda tem que expressar de uma determinada maneira. Não adianta Sim. demonstrar do jeito dele, tem que ser do jeito que eu espero que demonstre. Então, isso é uma prisão. Sim. E ainda tem um outro valor que é descrito, que esse é a ausência de vaidade, né? A manitwam, que é tudo muito centrado no ego, né? No eu. E o outro é a dambitwam, quer dizer, é pior ainda, que é você inventar talentos. Exato. Você mentir descaradamente
para criar falsos talentos para poder ser reconhecido. Isso também, gente, só é um gasto de energia e você fica o tempo inteiro tentando sustentar uma mentira, né? Tentando que inventar coisas o tempo inteiro. E aí isso te rouba tempo, te rouba energia mesmo. Você não consegue sentar para meditar sem que mil coisas estejam pipocando na sua cabeça. E mesmo que isso às vezes pareça tão óbvio para quem lê, você lê. Você não pode realmente inventar, você não pode mentir sobre quem você é. Muitas vezes a gente faz isso sem perceber quantas vezes a gente não pinta um outro eu, uma outra persona, apenas para agradar o outro, apenas para impressionar, achar, fazer com que o outro ache que a gente é o máximo, sendo que a gente não é aquilo ali. A gente não está falando uma verdade, a gente não está expressando a nossa verdade interior. E o Swami ele fala: quando cobro o respeito dos outros, provoco muitas agitações na minha mente. E é exatamente isso que acontece. Porque a gente quer sempre fazer com que o outro ache a gente o máximo, com que o outro se impressione. E isso vai criando essa agitação, porque nem sempre esse reconhecimento a gente obtém, né? Às vezes, um valor se sobrepõe ao outro. Por exemplo, eu quero muito um determinado emprego. Então, eu Sim. tenho um valor pela minha carreira, eu tenho um valor pelo dinheiro que eu vou ganhar nesse emprego. Então, eu resolvo mentir no currículo. Eu resolvo inventar uma coisa que eu fiz e que, na verdade, eu não fiz. A É gente isso. teve agora o exemplo do ministro da Educação. Vários. Mas eu passei por cima desse valor de Amanituan, né? De Hum. exigir esse reconhecimento, ou ter que inventar um talento para ser reconhecido, pelo meu valor pelo dinheiro, pelo meu valor por essa carreira. E aí eu chego nesse emprego e eu não me sinto confortável, não me sinto em paz. Por quê? Porque não é o emprego que vai me dar a paz. É eu que tenho que estar confortável comigo mesmo. Então, é esse conflito que, quando você não tem muito bem estabelecido o que são os seus valores, o que é o valor para você e o que você ganha e o que você perde quando você segue ou deixa de seguir, é que dificulta muito o nosso poder de escolha, a nossa decisão. Quer dizer, eu passo por cima de um valor achando que o emprego vai me dar uma garantia, vai me dar um conforto, que verdadeiramente ele não dá. Porque é um desconforto interno. É aquele apitozinho lá no fundo da nossa cabeça que sabe que verdadeiramente eu não mereço estar ali, eu menti, eu sabia o que era correto e eu não segui. Exatamente. Queria ler alguns comentários aqui. A Adriele colocou: por outro lado, existe o não reconhecimento dos próprios potenciais. Isso muitas vezes existe. Mas uma coisa é você reconhecer o seu potencial verdadeiro e outra coisa é você colocar camadas de potenciais que você não tem. Você pode até almejar ter aqueles potenciais, o que não é uma coisa equivocada, não é, Marina? Você pode realmente ser aquela pessoa que você deseja ser. Mas quando você ainda não é, você não pode ficar falando pros outros e fazendo de conta. E tem a Cíntia aqui também que colocou: fiz isso na infância, no desespero de ser aceita por colegas de turma, infelizmente. Todos nós já fizemos muito isso, né? Já falseamos esse outro eu para ser aceito em determinada tribo, em Sim. determinado grupo. O O bom é quando a valor por gente ser tem a no... aceito se sobrepôs Isso. ao valor pela verdade. Então, eu preciso fazer parte dessa turma, eu vou mentir, vou fazer o que for para fazer parte. E aí, quando você faz parte, pô, achei que ia estar feliz aqui, mas não tô. Fica um negócio aqui dentro remoendo. Exato. E às vezes a turma que a gente pensa que é o máximo é um saco, né? Ainda tem essa. Todos nós já passamos um pouco sobre essa experiência aí. Outro valor que eu acho o máximo é o valor da adaptabilidade. Eu já ouvi essa frase, sabe, eu realmente não sei de quem é, não sei se está até nos Vedas, mas fala que a flexibilidade é a alma da imortalidade. Não sei se você conhece essa frase. E eu acho que vai muito no sentido desse valor da adaptabilidade, né? Queria que você falasse um pouco sobre ele. Esse valor a gente traduz, né, como adaptabilidade. A palavra dele em sânscrito é kshanti. E kshanti é muito próxima a shanti, que quer dizer paz. Então, adaptabilidade é praticamente a paz. Por quê? É você poder lidar
com as suas próprias expectativas e frustrações em relação ao entorno, às situações, aos relacionamentos, ao outro. Porque muitas vezes a gente tem esses gostos e aversões, né, que a gente vai falar na tradição. Tem uma lista do que eu gosto e do que eu não gosto, e que se não tiver tudo perfeitamente do jeito que eu acho que tem que ser, eu não estou bem. Então, se você é uma pessoa que tem uma lista de exigências, que se a situação ao seu redor não está exatamente do jeito que você acha que tem que ser, muitas vezes você se torna uma pessoa insuportável, né? É uma verdade aqui a se encarar, porque traz uma rigidez de que tocou uma música que você não gosta, o mundo acaba. Não, eu tô... Chega, sabe? Ah, tem uma comida que eu não gosto, tem uma pessoa que... Então, tudo... Quer dizer, as suas possibilidades de bem-estar são muito... Tem muitas variáveis. E aí você está o tempo inteiro frustrada com alguma coisa. Então, é você rever essas suas exigências, né? Lidar com a sua expectativa, lidar com a sua frustração e a sua felicidade não depender disso. Agora, é importante nesse valor a gente entender que adaptabilidade não quer dizer uma resignação, uma aceitação passiva de tudo, de qualquer Exato. situação. Ah, eu estou num lugar terrível, estou com pessoas que não são legais, mas vou aceitar e vou ficar bem aqui. Não é isso. Na verdade, você tem poder de escolha e você não é obrigado a conviver ou a fazer parte de coisas que vão contra seus valores, por exemplo. Exato. A mente para Vedanta tem que estar o tempo inteiro questionando Sim. e deliberando. Mas é muito nesse sentido de você poder não ser escravo dessa lista de exigência. É muito nesse sentido, assim. A Adriele colocou aqui, nossa, já fui muito assim, realmente, amiga. Antigamente você, realmente, a gente saía para os lugares, se uma coisinha estivesse incomodando, a Adriele já queria ir para outro, e para outro, para outro. Ou seja, você praticar esse valor é paz para você e paz para os outros também, né? Que não ficam ali o Exatamente. tempo inteiro querendo preencher, tem que estar tudo certinho. O Swami ele coloca aqui uma frase que eu acho massa, que é: ninguém deveria ser capaz de me desapontar, mas apenas capaz de me surpreender. Isso é interessante, me lembrou muito de uma história do Eckhart Tolle, que escreveu O Poder do Silêncio. E ele fala que uma vez, quando ele foi convidado pela Oprah, Oprah teve um imprevisto e se atrasou. E aí, quando ela chegou para falar com ele, ele seria entrevistado, ela me perdoe porque me atrasei e tal. E aí ele falou: enquanto você estava lá, enquanto você estava no seu atraso, eu estava aqui me deleitando com seu belíssimo estúdio, vendo realmente como é bonito isso aqui por trás. E isso é interessante, né? Às vezes a gente está num local e fica tão esperando que a pessoa que está atrasada chegue e fica sofrendo por aquilo ali, porque a gente não faz uma outra coisa, né? Porque a gente simplesmente não para apreciar aquilo, ou não para fazer uma leitura, ou até parar Uhum. para se questionar, né, um pouco sobre si. A gente sempre está dizendo que não tem tempo para fazer o autoquestionamento, mas surge tempo. O que é que a gente está fazendo com aquele tempo? Será que a gente está no feed do Instagram rolando, rolando, rolando? Ou a gente pode fazer algo mais, né, mais útil em prol de nós próprios? É bem aquela história que eu já ouvi várias vezes de várias fontes diferentes. Eu não sei se ela é da tradição védica, se ela é budista, de onde que ela veio. Mas conta a história de uma família que morava num vilarejo e aí era um pai, um senhor e um filho e ele ganha um cavalo. E aí toda a vila vai lá e fala: nossa, que maravilha, que coisa boa, você ganhou um cavalo. E ele responde: não sei se é bom ou se é ruim. Eu ganhei um cavalo, fato é esse. E aí o filho dele vai andar de cavalo, cai e quebra o braço. Aí vai a vila inteira lá falando: nossa, seu filho, coisa ruim, bem que você falou esse cavalo, não foi legal, ele quebrou o braço. Não sei se é bom ou ruim. Ele andou de cavalo, ele caiu e quebrou o braço. E aí depois tem uma guerra no lugar e todos os jovens são convocados e o filho dele não vai porque ele está com o braço quebrado. Nossa, que bom. Não sei se é bom ou ruim, assim. São as coisas.
o bom ou ruim vai ser um julgamento nosso. Então, sempre tem a Exatamente. possibilidade de olhar por outros pontos de vista, né? E não se deixar levar pela circunstância em si. A própria pandemia também é um exemplo disso, né? Tem acontecido muitas coisas que não são boas de fato, mas também, por outro lado, alguns conhecimentos que estão sendo, né, descobertos, revelados. E eu mesmo não estaria provavelmente aqui com você agora se não fosse por esse fenômeno que aconteceu. Isso que você falou agora me fez lembrar de um outro valor, que agora eu não estou me lembrando o nome, mas que ele fala dessa questão de de você ter uma postura de equanimidade, né? Quando ganha uma coisa, você não se desespera assim de felicidade, ao mesmo tempo que quando você perde uma coisa, você também não se aprofunda em tristeza. Qual é esse valor mesmo? Esse é exatamente isso, você tentar manter a estabilidade frente ao que você deseja e o que não deseja. Assim, veio uma coisa legal, beleza, veio uma coisa ruim, tá, beleza, vou lidar com isso da melhor maneira possível. Isso é muito mais fácil de aplicar quando vem uma coisa que é ruim, né? Você não se desesperar para o que na frustração, a gente entende melhor. Agora, não ir para a euforia quando vem algo muito bom é mais difícil, porque a gente, no fundo, a gente vive nessa montanha russa Sim, de emoções, né? Eu estou muito bem, eu estou muito mal. Mas esse silêncio, né? Essa estabilidade, não é uma coisa que a gente está muito acostumado, né? Então você falar para uma pessoa, não fica tão eufórica, mas como não? Eu quero experienciar tudo. Mas é uma postura diante da vida de que as coisas vão se apresentando e tá tudo bem, daqui a pouco vai ter um buraco ali na frente que eu vou tropeçar e tá tudo bem também. A prática de Karma Yoga é muito em relação às ações e às circunstâncias da vida, de você, cada atitude ou cada fruto da ação, né, que eu recebo é uma oportunidade de eu amadurecer, exato. de eu olhar para mim mesma, de eu acolher meus sentimentos, né, acolher minhas emoções, porque, em última instância, tá tudo bem, você é livre, né? Você é pleno. Então, Vedanta já parte dessa afirmação. Não é o objetivo de Vedanta, não é esse aperfeiçoamento pessoal. Isso é uma preparação para a mente, né? Essa coerência, essa retidão. Não é você precisa ser um ser humano melhor para evoluir, para alcançar, para se iluminar. Não, você já é. Só que você precisa fazer o que precisa ser feito para que a sua mente possa entender isso. Quer dizer, é como lidar com a mente. E a mente é volúvel, ela vai querer ficar nessa montanha russa, assim. Exato. Isso... Fale que eu te cortei se querer. Não, pode falar. Ah, tá. Antes da gente falar de um outro valor que eu também acho muito interessante, que é o valor da limpeza, eu me passei que a gente falou do valor dos valores, mas não explicou a história que fundamenta esse conhecimento, né? Da Batalha de Kurukshetra. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa batalha, que eu acho ela linda, maravilhosa. A Gita é um texto maravilhoso que é composto por 18 capítulos. E esses 18 capítulos que falam desse campo de batalha faz parte de um épico maior, que é o Mahabharata. Então ele vai contando toda a história lá dos reinos e vai descrevendo uma disputa entre duas famílias, né, entre primos. Um primo muito invejoso e que sabia exatamente o que era correto, mas ele simplesmente não conseguia fazer o que era correto. Ele fazia exatamente o contrário. E os primos, que são os 5 irmãos, né, os Pandavas, que levavam uma vida dhármica, né, correta. E aí, depois de um jogo viciado de dados, em que o nosso antagonista rouba a situação, arma a situação para roubar. Enfim, porque é muita história, né, da Gita, para resumir aqui. Enfim, era uma guerra muito justa, dos 5 irmãos reivindicando o que era de direito deles. Sim. E quando chega no meio do campo de batalha, Arjuna, que é o nosso herói, nosso protagonista,
ele pede para Krishna. Krishna, no caso, até agora na história, ele é um primo. E ele tá como o cocheiro. Ele tá como o cara que está ali guiando a carruagem ali de Arjuna. E fala, me leva no meio do campo de batalha, que eu quero ver com quem eu vou guerrear. E chega ali, ele só vê amigos e família, porque era uma guerra no mesmo reino ali, entre uma mesma família. Ele vê o mestre dele de armas. E você se opor a seu próprio mestre é uma coisa muito, muito difícil, né? Ainda mais nessa cultura, né? Que você reverencia o seu mestre, aquele que te ensinou tudo. Exato. E aí chega nesse momento, ele treme, ele que era um super guerreiro, o maior guerreiro do seu tempo, ele se treme todo, larga as armas e fala, eu não vou conseguir lutar. Como é que eu vou guerrear com a minha própria família, com meus primos, com meu mestre? E dali, desse conflito emocional, ele passa a se questionar qual é o verdadeiro ganho. Ele tira ali a conclusão de, no meio do campo de batalha, se eu ganhar a guerra, eu vou estar triste, vai ter uma parte minha que vai estar infeliz, porque eu matei meus primos, meu mestre, meu avô. E se eu perder a guerra, eu também vou estar infeliz, porque meus irmãos, minha família, a gente vai morrer, vai ser uma derrota injusta. Então, qual é o verdadeiro ganho? Né? Se tudo na vida tem sua vantagem, sua desvantagem, essa montanha-russa de emoções, o que eu posso dizer que é o ganho? O que é a felicidade verdadeira? E aí ele se coloca para Krishna como discípulo nesse momento e fala, por favor, me ensine. E aí Krishna começa todo o ensinamento do verdadeiro eu, né? Do verdadeiro ganho. O que é essa felicidade que não está nas situações, não está em ganhar ou perder uma guerra? Exato, essa postura, né, de humildade, de se colocar, me ensine, é muito bacana. A gente tem que pedir cada vez mais ensinamentos, né? O Guimarães Rosa ele fala, quem desconfia fica sábio. E a gente às vezes se acha tão dono de tudo, tão sábio, tão sabido, como a gente costuma dizer aqui, em relação aos assuntos todos, tão cheios de verdade e poucos questionando, né? Por isso que muita coisa não vai pra frente. A gente tem 13 minutinhos ainda, e aí eu queria agora que você falasse sobre a limpeza, esse valor que também é fundamental. A limpeza externa e a limpeza interna. A limpeza também é outro valor que pode ser mal compreendido, no sentido de que a limpeza externa é muito fácil da gente entender, né? A gente mantém ordem o nosso ambiente, a gente limpar o nosso corpo, né? Com o físico e tal, limpar as coisas. A limpeza interna, quando a gente pensa em limpeza da mente, a gente pode cair em dois lugares perigosos. Um é achar que a meditação ou essa limpeza da mente é parar os pensamentos. Eu vou ficar livre dos pensamentos, eu não penso em mais nada. Impossível, missão impossível. Mente é pensamento. É você Exatamente. conseguir se distanciar um pouco dos pensamentos, mas pensamento vai ter. Outro lugar perigoso é você achar que essa limpeza quer dizer pureza. Uma mente pura é uma mente que só pensa coisas maravilhosas, que não tem um pensamento ruim, nunca pensa em nada que é, entre aspas, negativo. Também estou para conhecer uma mente assim. Então, essa limpeza que a gente chama da mente é justamente uma mente livre de conflito. Quer dizer, uma mente que você consiga decidir algo e fazer algo de acordo com o que você decidiu, né? Que você tenha uma certa calma, um certo espaço para você poder questionar as coisas ao seu redor, questionar a si mesmo, contemplar, né? Olhar para esse universo, olhar para a natureza, para o seu próprio corpo, para a sua própria mente e ter uma aceitação, né? Ter um espaço dentro da sua mente que você possa lidar melhor com as coisas de uma maneira mais objetiva, sem tanto filtro, né? Essas expectativas todas, essas exigências, essa ideia de que tem uma felicidade aí fora, e isso é essa sujeira da mente, né? Porque são Exatamente. conclusões erradas. A felicidade não vai estar
no seu trabalho, no seu relacionamento, nos seus filhos, não está numa relação específica, não está num lugar, num tempo. Ela está em você. Se ela não estiver em você, não tem como, né? As coisas no mundo são transitórias. E a felicidade que a gente quer é aquela eterna, é aquela que é. Então, você ficar aí buscando o tempo inteiro é uma lista sem fim, né? É uma busca sem fim. E justamente as estruturas que são opressoras de alguma maneira, elas se alimentam disso. Elas se alimentam dessa desconexão, elas se alimentam desse sentimento de inadequação, porque a gente vai desesperado para o mundo querendo buscar alguma coisa que a gente mal sabe o que é. A gente coloca, cada um escolhe, né? Ah, minha felicidade está nos meus filhos, está no meu trabalho, está no... Cada um vai colocar num lugar, mas a gente coloca. E aí, essa busca, né, pelo autoconhecimento, pela espiritualidade, ela não é só uma busca egoísta, né? Para você encontrar a sua paz, para você fazer as pazes com a sua história. Ela é individual, sim, porque o que a gente pode dar conta é da nossa pele para dentro, assim, que a gente é responsável por isso aqui. Porque a gente pode parar para questionar e falar, pô, como é que eu vou sentar e meditar com essa doideira aí fora no mundo, sabe? Um mundo com tanta violência, com tanta injustiça. É um questionamento possível. Pô, que papo é esse, espiritualidade, autoconhecimento? Exato. O mundo aí fora pegando fogo. Primeiro que, para mim, isso já é um motivo, assim. Tá vendo? O mundo tá pegando fogo aí fora, a gente não pode depender dele para ficar bem. Exato. A gente tem que descobrir um refúgio em si mesmo. Porque aí fora, no que a gente vai se segurar? E depois, não tem como a gente lutar, exigir ou desejar mudanças sociais, políticas, um mundo melhor, enquanto os indivíduos não derem conta dos próprios desejos, assim, das próprias questões. Se a gente não dá Coraçãozinho conta... para Marina aí. Se a gente não dá conta da nossa própria coerência, né? Se a gente é escravo dos nossos próprios desejos, e isso a gente vê muito claramente nessa pandemia, onde existe uma discussão em relação vida ou morte, né? Uma pandemia, e que é exigido certas atitudes em prol do coletivo, e que parte das pessoas simplesmente, não, mas o meu desejo individual está na frente. Eu estou sofrendo por isso, isso e isso, e eu vou fazer o que é melhor para mim. Então, não tem como ter uma mudança de uma estrutura social enquanto individualmente a gente não tem essa retidão, esse comando sobre nós mesmos. Não dá para exigir alguma coisa fora. E o oposto também. Não faz sentido você praticar todos esses valores e nas suas atitudes não ter essa coerência. Então, o dentro e fora vão se espelhar nesse sentido. É um caminho muito, que a gente fala, para dentro, né, individual, mas para mim a base. Não tem como você apontar. É o mesmo drama dos valores, né? A gente sabe muito bem exigir como a gente quer que o mundo funcione, mas o que eu posso contribuir? E isso vem dessa conclusão, né? Dessa percepção de si mesmo como completo. Enquanto está faltando alguma coisa, eu vou para o mundo querendo. Você me deve, né? Você me deve a felicidade. As coisas me devem. Se eu parto do princípio que eu sou completa, eu posso contribuir. Com o que eu posso contribuir? E não essa exigência sem fim, essa frustração sem fim, porque é frustrante, né? Você pendurar sua felicidade em mil coisas, que as coisas mudam o tempo inteiro, e uma exigência, né? E achar que, bom, a minha parte não vai fazer falta, eu não preciso fazer isso. Não, o coletivo vai refletir a retidão individual. Exato, eu acredito também que
reverbera muito no vibracional, né? Quando a gente se aquieta, isso ajuda também o mundo a se aquietar. Queria ler alguns comentários aqui. Jéssica, mensagem de manhã. Lucas, parabéns por essa live. Amei o tema e vou assistir novamente. Sucesso, exato. Assistam mesmo. E assistam com um caderninho para anotar tudo, porque Marina é cheia de sabedoria, hein? Celina, a felicidade começa dentro, consigo próprio, sempre. Muito bom, maravilhosa mesmo. A Marina é realmente maravilhosa. E agora é minha professora. Estou no curso do Valor dos Valores. Perdoar é uma escolha para viver bem. Escolha tirar a pedra do próprio coração. Outra coisa também é que a gente pega, a gente mede nossa vida pela régua dos outros, muitas vezes, né? A gente se compara, a gente sempre espera, a gente sempre tem o outro como modelo e fica tentando se colocar, se comparar a ele. Isso também causa muita frustração, né, Marina? Muito, muito conflito. A gente se mede pela régua do outro e fica querendo medir o mundo e todo mundo com a nossa própria régua, uma régua inventada. Exato. Então, você tem esse valor de você poder acomodar, né, o mundo, e não é aceitar tudo e todos, mas poder entender que talvez se você tivesse a mesma história que aquela pessoa, aquela mesma vivência, a mesma experiência, você fizesse a mesma coisa. Então, é muito fácil também apontar o dedo e julgar, mas verdadeiramente a gente não está naquela pele. Então, é poder entender e julgar a atitude, o erro, se for o caso, e não a pessoa, Sim. porque todas as pessoas estão buscando a mesma coisa, que é ser feliz. Algumas vão buscar de maneiras equivocadas, assim, nesse sentido, né, social, de fazer coisas que vão trazer uma desarmonia, e outras não, mas são pessoas querendo ser felizes. Exatamente. Todo mundo pode ter todas as atitudes, né? Atitudes boas ou ruins. A gente muitas vezes crucifica as pessoas. Na internet agora existe a cultura do cancelamento, né? Se uma É, pessoa tem uma atitude ruim, ela é cancelada, colocada lá na cruz e todo mundo apedrejando e sem se dar conta desse ato. Marina, a gente já está no finalzinho. Eu quero agradecer muito, muito a sua participação, a é. sua presença. Que massa. Que bom que agora eu sou seu aluno também. Queria que você falasse do curso e convidasse as pessoas para participarem. Gente, o curso vão ser 4 aulas para a gente estudar esses 5 versos da Gita. Começa quinta-feira agora, dia 30. Vai ser às 8 horas da noite. Quem não puder assistir ao vivo, vai receber o link depois para assistir quando puder. E a gente vai aprofundar nesses versos para entender o funcionamento da mente, assim, como usar essas ferramentas, esses valores, para ter uma mente mais amiga, mais do nosso lado, que colabore, não que fique sabotando o tempo inteiro. A Celina tá colocando vários comentários aqui. Fazer julgamentos é um tiro no pé. Concordo. Parabéns pelo espaço, pelo papo também. Gente, muito obrigado por cada um que participou. Felicidade enorme ter vocês aqui nesse domingo de manhã. Vamos fazer o curso, entrem, sigam o Plenitude Se Ressalva. Vamos fazer mais fãs aí pra essa página. Quero ser agora o Plenituders! Plenitude também, amei. E é isso. Gratidão, a live vai ficar salva. Quem quiser pode assistir e reassistir quantas vezes quiser. Marina, Que beijo bom. enorme. Fica bem, Beijo, se Lucas. cuida e a gente se encontra, tá bom? Tchau, 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 gente. tchau, gente.